Olá, amigos, irmãos em Cristo, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da IBN e vamos, sem mais demora, ao nosso Simplificando de hoje. Bem, antes de entrar no tema, eu quero dizer o seguinte, que nós iniciamos a categoria do Simplificando com o livro de Gênesis, procurando destacar partes do livro e buscar um aprendizado para os nossos dias. Já discorremos sobre o paraíso perdido, já discorremos sobre a queda do homem, sobre o paraíso recuperado e, por último, sobre o surgimento de uma nação. Hoje, por mais uns 3 episódios, vamos falar sobre um personagem bem conhecido. Trata-se de José, mais conhecido como José do Egito. Sua história não precisa ser contada, a maioria já a conhece. Mas vamos à introdução ao nosso tema de hoje, cujo título é A Deus todo louvor. Para isso eu tomo Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21. Esses versículos são um pouco longos, mas acompanhem comigo. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você já passou pela experiência de ser tratado injustamente? Já sofreu alguma circunstância injusta? A situação foi complicada? Existe alguém que é a causa de todos os seus problemas e você deseja ardentemente reagir? Não sei como você responde a essas perguntas, mas se houver apenas um sim, a história de José pode ser aquela com a qual você se relaciona. Esta história está registrada em Gênesis, dos capítulos 37 ao 50. No episódio de hoje vou dar uma pincelada geral, por isso preste bastante atenção. José conheceu situações muito complicadas. Quando ele e seus irmãos ainda viviam em Canaã, eles o jogaram em uma cisterna e o venderam a uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito. Lá foi revendido como escravo por aqueles que o haviam comprado de seus irmãos. Depois disso, José foi falsamente acusado de estupro e jogado na prisão de Faraó por vários anos. No entanto, a mão de Deus estava sobre ele. No tempo oportuno, sua vida experimentou uma guinada positiva dos acontecimentos e José tornou-se primeiro-ministro do Egito, liderando o país por vários anos, rumo à prosperidade. Uma fome, no entanto, surgiu na terra enquanto José administrava, e em meio a tudo isso, seus irmãos chegam ao Egito em busca de comida. Os mesmos irmãos que o haviam vendido agora estavam frente a frente com José para comprar dele. Os mesmos irmãos que o jogaram em um buraco agora precisavam dele para tirá-los de um. Este enredo tem tantas reviravoltas que, lendo a história, ninguém pode negar o envolvimento emocional com ela. José os reconheceu, mas precisava manter-se firme e ensinar a eles uma lição. O personagem principal dessa história se deparou com uma escolha que todos nós também nos deparamos. Quando somos injustiçados, respondemos com amargura ou com o perdão. A vingança para muitos pode ser um dos atos mais doces e satisfatórios da vida. No entanto, ainda há 2 outras perguntas. Se você tomar a justiça em suas próprias mãos, que resultado você obteria? Seria satisfatório e justo? Para responder essas questões, é necessário responder antes se você crê que Deus está no controle de sua vida e se você entrega tudo a Ele.
Se isto for uma realidade, então você pode louvá-lo por seus amigos e confiar nele com relação aos seus inimigos. O que Deus deseja de você nesses momentos cruciais de dor, sabe o quê? Louvor e confiança. Sim, se Deus é aquele que controla a sua vida, então você realmente pode confiar nele. Sabe por que nós temos essa confiança? Porque nós temos as promessas e o agir de Deus é uma realidade muito presente na vida daquele que nele confia. Não é sem razão que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8:28 que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Exatamente isso nos mostra que Deus controla a vida daqueles que se entregam a Ele. Pense sobre o que você viu, sobre o que você ouviu aqui. E que Deus te abençoe imensamente, que Deus derrame sobre a sua vida ricas bênçãos. E até o próximo Simplificando, se Deus assim o permitir. Até lá!